Irmãos e irmãs, estamos lendo hoje as parábolas do reino, a parábola do joio e do trigo, do fermento na massa e do grão de mostarda. A nossa tendência é sempre dividir a humanidade em dois grandes blocos. De um lado, aqueles que são considerados bons, e do outro lado, aqueles que não são tão bons assim, até são chamados de maldosos. Essa tendência também existe no plano religioso. Queremos abençoar as pessoas que caminham, que fazem a leitura da palavra de Deus, que rezam, as famílias que se colocam diante do Senhor, essas terão a bênção. Mas de outro lado, amaldiçoamos os nossos inimigos, ou todos aqueles que fazem o mal. Se fizermos uma leitura talvez superficial da Sagrada Escritura, acrescentando os salmos, nós vamos encontrar um Deus impaciente, mas as passagens importantes desmentem essa impressão. Deus não é impaciente, Deus ele é paciente. Elias, por exemplo, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, fala que Deus está na brisa leve, não no furacão e não no terremoto. Tiago e João são censurados pelo desejo de cair raios sobre os samaritanos que não acolhem Jesus, lá em Lucas 9. Deus ele sempre adia o castigo ao seu povo, descrito no livro do Êxodo 32. Os profetas falam da cólera de Deus, mas não é o último e definitivo ato divino. Sempre aparece ali o perdão. O perdão sempre vence. E Jesus inaugura os últimos tempos, não como juiz, mas como aquele que é o verdadeiro pastor, vindo para salvar os pecadores. E a igreja hoje, que tem o seu papel também nesse mundo de revelar a verdade, ou a verdadeira face do amor de Deus, que plenamente a encontramos no próprio Cristo. Ela vai ser, ou vai ao encontro, na direção do pecador, para resgatar o pecador, trazê-lo novamente ao seio da comunidade, concedendo-lhe o verdadeiro perdão que vem do alto. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje do livro da sabedoria, Israel se perguntava por que Deus não intervinha para destruir os idólatras. Hoje talvez direcionaremos para a categoria daqueles que roubam, assaltam, matam, ou furtam e etc, etc. Mas o livro da sabedoria vai nos dizer que Deus, ele castiga o pecado, mas o faz pouco a pouco, para dar possibilidade a todos os pecadores de arrependerem-se dos seus erros. Versículo 18, no entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência e não governas com grande consideração, pois quando quiseres está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Amados irmãos e irmãs, não é pecado que Deus não possa perdoar. Claro, que se o homem tiver com o coração disposto a se arrepender. Por isso também existe hoje a confissão. A confissão é essa limpeza interior, limpeza do coração, onde vem trazer ao ser humano a verdadeira paz. A confissão de fato é o abraço do amor misericordioso de Deus para conosco. O evangelho de hoje só vem mostrar que nem todos que estão dentro da comunidade, dentro da igreja, são bons discípulos. Alguns são considerados como joio, outros são considerados como trigo, ou dentro de nós existe um pouco de joio e trigo. Isso não põe em perigo o bom êxito do reino. O reino segue mesmo que existem entre nós pessoas assim, às vezes contrária à palavra, contrária às ordens, contrária ao bom pastor. E quantas pessoas que já foram joio se tornaram trigo? Quantas? E nós percebemos ali a paciência divina que vem ao encontro do ser humano para exigir dele a conversão sincera. Deus quer que o homem se converta, mude de vida, mude a sua história, se torne um verdadeiro cristão. Amados irmãos e irmãs, eu não posso ser joio. Eu preciso produzir verdadeiros frutos. Eu preciso ser trigo. Deus manifesta nesta liturgia que nos ama e age com misericórdia. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador e por isso tem paciência para esperar a sua mudança acontecer.
A primeira parábola de hoje é bem clara. No final da colheita serão arrancados os joios para serem queimados. Amados irmãos e irmãs, sendo uma igreja feita de homens e vivendo mergulhada nesse mundo, a igreja não está fora do mundo, a igreja corre o risco de se contaminar com o mundo e ver crescer o joio ao lado do trigo. Mas Santo Agostinho nos diz: o campo é sim o mundo, mas é também a igreja. A igreja, por estar inserida neste mundo, ela também se torna o campo. Claro que o homem no mundo pode encontrar a sua condenação, mas dentro da igreja o homem pode encontrar a salvação. Por isso que Santo Agostinho vai dizer que a igreja é o lugar onde há o espaço ali para crescer, converter-se e, sobretudo, imitar a paciência de Deus. Uma coisa que falta em nós, não é verdade? A paciência. Hoje estamos sem paciência diante de tudo. No trânsito, no trabalho, com as pessoas, dentro da igreja, dentro da caminhada, com os filhos, com o esposo, com a esposa e assim por diante. Entendendo melhor, então, a passagem do nosso Evangelho, podemos perceber que está dividido desta forma. Do 24 ao 30, temos aqui a semeadura do trigo e do joio. Do 31 ao 33, aparecem duas parábolas que se ligam à parábola do joio e do trigo, que é a parábola do fermento na massa e do grão de mostarda. E a terceira parte do nosso Evangelho, que vai do 34 ao 43, é a explicação da parábola do trigo e do joio. Neste caso, algumas coisas vão aparecendo e talvez vamos até mesmo repeti-las. Primeiro, o bem e o mal não podem ser separados, devem crescer juntos, assim será até o fim. Amados irmãos e irmãs, não é este nem o tempo, nem o lugar em que se possa fazer a devida separação. Ou seja, não é agora e nem imediatamente. Imagine se você pecasse e Deus te condenasse ao inferno. Imediatamente. Não é assim. Deus é tão paciente que exige de nós que compreendamos o nosso erro e que mudemos a nossa vida. Por isso acontece, porque a linha que separa o bem e o mal passa dentro de cada ser humano. Em cada ser humano há um pouco de bem e um pouco de mal. Por isso a igreja constantemente ensina os seus fiéis a buscarem na sua vida a conversão. Se você ainda não encontrou na sua vida a conversão, tem alguma coisa errada. Existe mais joio dentro de você do que trigo. Alguém pode dizer: eu estou convertido. Será? Faça um exame de consciência, veja os seus frutos. Pegue a palavra de Deus e coloque a sua vida assim diante da palavra de Deus. Veja de fato se você está convertido. Se não estiver, alguma coisa está errada. Olhe para dentro de você e veja quanto de joio tem e quanto de trigo tem. Não pode ser 50 a 50. Talvez ali tenha que ter 5% de joio, o resto tem que ser tudo trigo. Aí o verdadeiro cristão aparece. Até porque todo mundo erra, todo mundo é falho, todo mundo é indigno. Mas todos nós precisamos buscar na nossa vida a conversão. A segunda questão presente é a própria imagem da ceifa, que é a imagem clássica que revela o juízo de Deus. Enquanto ele não chega, é tempo da sua paciência. Ou seja, isso é bom, até porque nos dá tempo de buscar a conversão. E a conversão sincera, a conversão verdadeira. E essa conversão surge através ou pelo acolhimento da própria palavra de Deus. Por isso que toda a liturgia de hoje se liga com o evangelho da semana passada. Quando os diáconos pregavam no terceiro domingo, eles sempre pregam no terceiro domingo do mês, quando eles pregavam sobre a parábola da semente, lembra? O semeador saiu a semear, a semente caiu em terreno bom, terreno pedregoso, espinhoso, enfim, várias imagens. Ali está a representação daquilo que se liga ao evangelho de hoje. Portanto, a palavra semeada transforma a vida daqueles que acolhem a palavra. E essa conversão surge pelo acolhimento da palavra de Deus. Ou seja, o pecado deve se transformar em arrependimento. Eu sou pecador, falho, indigno, por isso vou buscar na minha vida me arrepender. Tirar do meu coração, extirpar do meu coração o pecado que ali se encontra. Terceiro, existem duas atitudes que vão aparecer na liturgia de hoje. Talvez uma mais visível, outra menos visível.
A primeira é querer arrancar o joio. Lembra que no Evangelho o homem disse para o patrão: o senhor semeou o joio aqui, vamos arrancar. O patrão disse: não, espere. Espere, porque deixa os dois, que é muito parecido. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o joio e o trigo. A diferença está na semente. Se você pega o joio e faz assim, você não vê nada na sua mão, só farelo. Mas se você pega o trigo e faz assim, ficam as sementes. O trigo tem semente, pequenininhas assim. Eu vi um vídeo ontem, se eu não me engano, sobre isso. E o joio não, é inútil, é algo inútil. Portanto, querer arrancar o joio é a atitude primeira do ser humano. Até temos o desejo disso e devemos fazer na medida do possível. Mas existe outro sentimento, outra atitude contrária, que é o desânimo. É como se dissesse assim, já viu aquela pessoa que peca e diz assim: já faltei à missa, então vou faltar mais uma vez. Ela desiste logo, ela perde o sentido, ela não quer caminhar. Não, se eu errei, falhei, vou lá me confessar, me arrepender do pecado e seguir em frente. Então, na primeira, queremos muitas vezes eliminar tudo que é contrário, diferente, dentro e fora da igreja, até porque algumas pessoas se julgam ter a verdade do Evangelho. E quando eu tenho essa verdade do Evangelho, entre aspas, brotam dentro do meu coração muitas vezes a dominação, a exclusão, calúnias, imposições, etc. É aquela pessoa que julga o outro, sabe? Já condena o outro pela roupa, pela atitude, por isso ou por aquilo. Enfim, esses têm a verdade do Evangelho. Até condena o padre, condena o diácono, condena o papa, condena todo mundo porque a verdade está nele. Isso é muito perigoso. E segundo, como eu falei, é o próprio desânimo, já que não é possível arrancar o joio, eliminar os erros ou até mesmo as injustiças, talvez seja inútil semear o trigo. Não, não é inútil. Precisamos de fato converter as pessoas. Lembremos da paciência divina, que devemos também, a partir daí, sermos pacientes. Devemos falar de Deus para as pessoas, ou seja, se deixar de espalhar a semente da boa nova do Evangelho, que é o amor, perdão, justiça e fraternidade, estamos cometendo o maior erro da nossa vida. Amados, a nossa presença no mundo e na vida das pessoas é sempre semear a esperança e o amor. Se você não realiza essa missão, está você sendo apenas joio neste mundo, cuja sua missão é semear ódio, falta de amor, discórdia, desavença, fofoca e tudo aquilo que possa destruir o ser humano, a comunidade, a pastoral, qualquer que seja. Quem pratica o mal não constrói a vida. Quem pratica o mal destrói o trigo dentro do seu coração. E por último, é como se pudéssemos resumir então tudo aquilo que nós estamos falando dentro desta liturgia de hoje. O que de fato nós estamos percebendo? Primeiro aspecto: no mundo existem boas sementes plantadas por Deus. Não é porque existe o joio e o trigo que não existem pessoas boas, sementes plantadas por Deus. Não, existe. Estamos vendo vários santos, pessoas que são de fato essenciais para esse mundo tão desafiador, e nós somos e podemos ser os verdadeiros santos dos dias atuais, colocando a palavra de Deus em prática, fazendo a diferença nesse mundo, e nós somos chamados a isso. Portanto, precisamos enxergar esses que possuem verdadeiras virtudes, até para podermos nos espelhar neles e caminharmos melhor. Segunda questão importante dentro desse resumão: não existe somente um plantador de sementes. Lembremos do Evangelho, o dono semeou o trigo, alguém veio e semeou o joio. O diabo, queridos irmãos e irmãs, planta e quer atrapalhar muitas vezes o Senhor e a sua salvação. Cuidado para não darmos brechas ao demônio. Cuidado para não darmos brechas ao diabo e plantarmos em nosso coração o joio, que parece com trigo, mas não é. Então é importante que tenhamos consciência disso. Muitas vezes eu também planto joio na vida das pessoas. Desvirtuo meu irmão, desvirtuo meu pai, minha mãe, enfim.
Quantas vezes isso acontece e eu serei responsável no fim da minha vida por aquilo que eu fiz ou aquilo que eu deixei de fazer. Terceiro, os filhos de Deus e os filhos do maligno são parecidos. São parecidos, mas não são iguais. Podemos ser parecidos, mas não são iguais. Vocês acham que só existe bons paroquianos? Não, existem pessoas que não valem nada. Como também existe padre que não vale nada, não é verdade? Existem tudo dentro. Botar todo mundo no saco assim, não sei quantos sobram, né? Mas é importante que a gente luta, por isso a paciência divina. O que vai diferenciar os filhos de Deus dos filhos do maligno são as virtudes. E o verdadeiro amor que deve produzir os verdadeiros frutos. Ao olhar para a sua vida, você deve verificar: tenho virtudes? Produzo os meus frutos? E assim você vai ver se você é filho de Deus ou filho do maligno. Nós temos que ser filhos de Deus. Nós não somos chamados assim, desde o nosso batismo, você vai se tornar filho de Deus. Mas a gente sabe que acontece ao contrário. Nossos filhos, quantas vezes nasce uma criança tão rebelde, tão mal criada, né? A mãe quer às vezes desertar a criança, né? Mas não faz isso porque é mãe é mãe. Mas é um filho diferenciado assim também na nossa vida de fé. Podemos encontrar pessoas que se dizem cristãos, filhos de Deus, e no fundo não são. Semeiam o joio, semeiam o ódio, semeiam intriga, e vão lá vivendo dentro da igreja, podendo inclusive fazer um grande mal. Quarto, o crescimento do joio não está fora do controle do dono da plantação. Às vezes a gente pode pensar, não, porque existe o joio ali, então está fora de controle, ele está crescendo. Não. Segundo o evangelho de hoje, o dono da plantação sabe de fato o que está acontecendo. Deus sempre está no controle e saberá o melhor momento de agir. Nós temos que aprender com Ele, principalmente na paciência. E é o que falta em nós, não é verdade? Um pouco mais de paciência. Estamos perdendo a paciência muito fácil. Hoje de manhã eu perdi a paciência na missa. Olha que mau testemunho que eu dei, né? Mas fazer o quê? Ainda bem que Deus é paciente e me espera para confessar o meu pecado. Enfim. Então, e a última questão que a gente poderia fazer dentro desse resumão aqui. Apesar do joio e o trigo estarem juntos no Evangelho, não ficarão para sempre juntos. Isso é claro, não ficarão. Por isso, eu preciso saber identificar o que é joio e o que é trigo. E eu pergunto a você, você sabe identificar o que é joio e o que é trigo? No caso, dentro de você, o que é joio e o que é trigo? Porque não adianta eu arrancar o joio, se eu não sei se aquilo que está ali dentro de mim é verdadeiramente joio. Porque poderá estar arrancando o quê? O trigo. Você poderá estar arrancando o trigo em vez de joio. Por isso é que precisamos saber identificar o que é joio e o que é trigo. E outra coisa, não saberemos identificar a partir daquilo que eu acho que é certo ou daquilo que eu acho que é errado. Por exemplo, a igreja diz, o aborto é pecado. E você diz, não é. Então, para a igreja aquilo é joio, para você aquilo é trigo. Nós só saberemos o que é joio e o que é trigo se pegarmos a palavra de Deus e colocarmos na nossa frente. Ou o ensinamento da igreja e colocarmos à nossa frente. Aí sim vamos ver, através da luz da palavra de Deus, o que é joio e o que é trigo dentro de nós. Portanto, é necessário que cada fiel cristão possa entender, ou melhor, saber identificar o que é joio e o que é trigo. Terceiro aspecto dentro desse joio e trigo que não ficarão juntos, saber identificar. Segundo, saber o que queimar. E se você já identifica o que é joio, retire o joio e queime. Como diz o Evangelho, saber o que queimar. Porque
o que a gente sempre aprende desde a catequese é que a gente deve arrancar pela raiz o mal da nossa vida e jogar fora. Ou seja, quando eu arranco o mal pela raiz, eu sei o que eu estou arrancando, é aquilo que eu devo mudar, é aquilo que eu devo me transformar. Aliás, eu não devo me transformar naquilo, eu vou me transformar em outra coisa, claro. Eu vou me transformar em algo diferente daquilo, né? Então, se o mal está em mim, eu arranco. Por isso, saber o que eu devo queimar. E o contrário, saber o que eu preciso preservar. Às vezes as pessoas têm tantas virtudes, uma fé fabulosa. Eu já vi pessoas com uma fé tamanha que num determinado momento a fé diminuiu até sumir. Ou seja, não preservou a fé, não preservou a virtude. Quantas pessoas que têm virtudes aí devem preservar a virtude, preservar a fé. Isso é o trigo da sua vida. E é isso que nos faz, ou nos leva a nos tornar verdadeiros cristãos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir hoje ao Espírito Santo que venha sobre nós, venha sobre as nossas fraquezas e nos transforme, para que eu possa de fato compreender a verdadeira sabedoria que vem do alto e poder, no dia a dia da minha vida, discernir o que é trigo, o que é joio, o que é bem, o que é mal, o que é amor e o que não é amor.